só tem dois pontos. Ou você obedece ou você desobedece. Não há um meio termo. Ou você crê ou você não crê. Nós vamos seguir falando de obediência. Nós vamos falar de obediência, que é uma coisa que é a chave para que a gente possa tirar a responsabilidade de nós. Por quê? Quando Adão comeu aquela fruta do conhecimento do bem e do mal, abriu-se os olhos do homem e ele mesmo conseguiu ser juiz da própria vida, sabendo o que é bom e o que é ruim. E era exatamente o que Deus não queria. Porque quem sabe o que é bom e o que é ruim, para nós é somente Deus. Ele sabe o que é bom para nós e Ele sabe o que é ruim. Muitas vezes passa algumas coisas ruins, como o Mariano já testemunhou esse tempo atrás, que achou que tinha acontecido uma coisa muito ruim com ele e que quando ele foi entender era uma coisa boa. Então muitas vezes a gente pede algumas coisas para Deus e insiste com Deus. Não, Senhor, eu quero isso, me dá 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 isso. E o Senhor pode permitir que isso aconteça. Então é uma vontade permissiva dele, ele pode permitir. Mas nós abrimos mão dessa vontade permissiva. Nós não queremos essa vontade permissiva. Nós queremos a vontade absoluta de Deus sobre as nossas vidas. E por isso que, na obediência, nós passamos a deixar os nossos planos e viver os planos de Deus. Então, a palavra diz que dos homens são os planos, mas de Deus é a confirmação dos passos. Então, só Deus que pode confirmar os nossos passos em direção àqueles planos. E é isso que nós temos feito e pedido a Deus que nos ajude cada dia mais e mais nesse caminhar, como o Bruno pediu sabedoria. E a palavra é sabedoria da obediência. Olha para você ver aqui como que é tremendo, né? O Espírito de Deus, ele move de maneira tão tremenda. Então é a sabedoria da obediência. Amém? Então nós vamos aí para Samuel, 1 Samuel, capítulo 15, de 22 a 23. Essa é uma história, né, que a gente é uma história do povo de Deus, né, o povo hebreu, né, que é contada para que sirva de experiência para nós, para que a gente entenda o que é obediência e o que é desobediência, o que ela pode causar, né, a obediência e o que pode causar a obediência, né? Aqui é a história de Saul, né, que no fim da história ele acabou sendo rejeitado por Deus por desobediência. Então Samuel diz assim, 1 Samuel 15, de 22 e 23. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros, pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, Ele o rejeitou
como rei. É uma palavra muito forte, muito dura, né? Mas é uma palavra totalmente de obediência e desobediência. Acaso Deus, ele se alegra muito em sacrifícios, em holocaustos? Porque antigamente era assim. Era assim, antigamente era esse, mas na verdade o que Deus, aqui o que o profeta está dizendo é que a obediência é melhor que o sacrifício e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros, que é o holocausto, que é o sacrifício. Então nós temos que entender que muitas vezes nós estamos fazendo coisas que desobedecem o Senhor, e o Senhor não que Ele nos rejeita, nós já estamos rejeitados, porque a desobediência nos afasta de Deus. Ele fala aqui, que a desobediência, né, a rebeldia, a rebeldia nada mais é do que você ser desobediente, você é rebelde, você não quer receber uma ordem e você se rebela contra aquela ordem. E a ordem do Senhor é uma ordem muito simples. É uma ordem muito simples. Mas para que você possa obedecer, você tem que abrir mão de você, dos seus conceitos e dos seus preconceitos, de querer saber o que é bom e o que é ruim. A partir desse momento, você fica obediente. Eu posso falar isso de carteirinha, que eu fui desobediente de mão cheia. Então eu posso falar, eu sou doutorado em desobediência. O currículo meu, para quem me conhece, sabe que o meu currículo de desobediência foi muito grande. Mas num determinado momento, eu olhei para a palavra de Deus e entendi pelo Espírito que a obediência era a melhor coisa do mundo, que a base de sustentação para a minha vida teria que ser a palavra. E aí eu passei a ser obediente. Eu quero obedecer. Amém? E aí vem o apóstolo Paulo, é um trecho até um pouquinho longo, mas que ele dá uma outra explicação de desobediência e de obediência também. É 1 Coríntios capítulo 10, versículos de 1 a 13. É onde Paulo fala de quando Deus tirou o povo do Egito, e ele dá uma explicação muito maravilhosa para nós. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos e peço a Deus que os irmãos deixem que o Espírito Santo ministre o coração de cada um, para que a palavra seja completa, absoluta no coração de cada um, para que todos possam receber de Deus todas as informações, conhecimentos e sabedorias vindo do trono. Amém? 1 Coríntios capítulo 10, versículos de 1 a 13. E o apóstolo Paulo fala assim: porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebia da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou deles, da maioria deles. Por isso, os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como um exemplo para nós, para que não cobicemos coisas más
como eles fizeram. Não sejamos idólatras, como algum deles foram. Conforme está escrito, o povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos imoralidades, como alguns deles fizeram. Em um só dia morreram 23 mil. Não devemos pôr o Senhor à prova, como algum deles o fizeram, e foram mortos por serpente. E não se queixem, como alguns deles se queixaram, e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós, como quem tem chegado ao fim dos tempos. Assim, aquele que se julga estar firme, cuida-se para que não caia. Não sobreveia a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar, mas que quando forem tentados, Ele providenciará um escape para que os possam suportar. Ele fala duas vezes. Ele fala duas vezes sobre exemplo. Ele fala, isso passou como exemplo. Ele fala que as pessoas, porque nós temos que entender o seguinte, muitas pessoas dizem, mas eu não sei, não, ele sabe. Ele sabe porque ele está recebendo a mesma água espiritual do que eu e você estamos recebendo, Bruno, que é da palavra de Deus. Nós estamos recebendo da mesma comida espiritual, que é o corpo de Jesus. Então ninguém pode falar que não comeu e nem bebeu da água espiritual. Mas que, o que aconteceu? Se entregar às concupiscências da carne. Se entregar a beber e comer e farra. Está tudo escrito aqui. Então, o que acontece? E outra coisa, ele dá uma advertência. Muitas pessoas acham que está firme. Ele fala, aquele que crê que está firme, cuida para que não caia. Então, são advertências, e ele fala de advertência. Ele continua falando de advertência. E outra coisa, a pessoa fala assim, não, mas a carne é fraca. Eu pequei porque a carne é fraca. Sim, a carne realmente é fraca. Mas olha, presta bem atenção, muito bem atenção. Olha, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Então toda tentação vem da própria carne. Olha, presta bem atenção nisso. A tentação vem da própria carne. Não veio tentação que não fosse comum aos homens. Agora ele continua. E Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que possa suportar. Mas, quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que vocês possam suportar. Então, olha, Deus está no controle de toda a tentação. Deus está no controle para que a gente possa ser obediente. Ah, não, eu desobedeci porque a minha carne é fraca. Não é não. Desobedeceu porque você é um carça cagado. Não adianta não. É porque você não obedeceu, você é um desobediente e você olhou, a sedução tomou conta de você
em todas as áreas, tanto financeira como sexual, como de todas as formas. A sedução pelas riquezas, ela te impediu que você pudesse servir a Deus. Então, essa é a questão da obediência. E nós vamos seguir. Então, por quê? Só tem dois pontos. Ou você obedece ou você desobedece. Não há um meio termo. Ou você crê ou você não crê. Ah, não, eu creio mais ou menos. Tem um amigo, chama Ismael. E ele conta uma história que o amigo dele foi alguém procurar ele lá. E o cara não tá nem prestando atenção, tá igual o Jonathan comendo batata doce achando que era cenoura. E aí o cara não tá nem prestando atenção. Aí falou, veio um rapaz aqui te procurar e tal. Ele falou assim, como é que era o rapaz? Ele não tinha prestado atenção. Aí, você enrolou para falar, né? Aí o cara falou assim, mas ele usava óculos? Porque ele estava esperando um cara que usava óculos. Parece que ele estava meio de óculos. Agora, como é que ele está meio de óculos? Estava igual eu e o Jonathan na foto? É verdade, tá igual. Só que se estava igual eu e o Jonathan na foto. Quebrou o óculos, eu pus um do lado esquerdo, o Jonathan pôs um do lado direito. E aí tá de meio de óculos, né? Então, não há forma, a gente tem que entender que a gente é obediente ou a gente é desobediente. E isso a gente sabe. Não precisa de ninguém para falar para nós. Amém? Então nós vamos aqui, o escritor de Hebreus, ele nos dá mais uma... Aí ele vai dar um modelo de obediência para nós, né? Hebreus capítulo 5, 8 e 9. Hebreus capítulo 5, 8 e 9. Aí ele fala do doutorado em obediência, né? Jesus Cristo, né? Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. 5, 8 e 9. Hebreus. Capítulo 5, versículo 8 e 9. Agora, olha para você ver o que ele fala. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Olha para você ver como que é que o sofrimento ensina a obediência. Por que meio que Jesus aprendeu? Está escrito aqui, ó. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E, uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Tão pequenininho, né? Mas tão tremendo. Vamos ler de novo, só para fixar bem no nosso coração. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então, como é que você vai obter essa fonte, essa salvação? Como é que você vai lá na fonte tomar? Agora lê 1 João 5 aí. Tem aí também? Completa com chave. Não me lembrou na hora. Primeira João. Olha isso aí que tá com Mike Check. 1 João, o 1, verso 2, versículo 2, D5, 2 por 5. Por favor, Bruno.
As questões. Eu falo alto. Não, você não fala alto, não. Vamos aí para todo mundo escutar. Mas se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Dessa forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Então, deve andar como ele andou em quê? Em obediência. Então a gente tem que entender algumas coisas bem clara. Bem clara. Está em obediência? Então você pode ter certeza que você tem a fonte da vida eterna. Amém? Jesus tem muito prazer quando a gente se arrepende e volta no caminho de desobediência. Amém. Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então quer dizer que não é porque você pecou que você já está, né, de braço dado com o capeta. Muito pelo contrário, se arrepende. Livra-se dos seus conceitos, livra-se dos seus achismos, né, do seu achar o que é bom, o que é ruim. Deixa de ser juiz da palavra, isso eu gosto, isso eu não gosto. Deixa da sua justiça própria e receba a justiça que vem de Deus, que é Cristo Jesus. Esse é a hora que tem festa no céu. É um que se arrepende. E aí nós vamos também em João capítulo 14, versículo 15 e 17. 15, 16 e 17. E aí nós vamos continuar o que o Bruno falou, né? Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará com vocês. Por que o mundo não pode receber o Espírito Santo? Porque ele não está em obediência à palavra. Ele não está em obediência, ele não pode receber. Ele não conhece, mas nós conhecemos. Nós que somos filhos conhecemos. Então, é um ensinamento que o Espírito de Deus dá para nós, porque olha que coisa linda que Jesus fala. Eu vou pedir ao Pai, eu pedirei ao Pai, mas ele vai pedir ao Pai, se o quê? Se vocês me amam, ele começa, tem condicional. Obedecerão aos meus mandamentos. Aí, se vocês obedecerem meus mandamentos, eu pedirei ao Pai e Ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da Verdade. Amém? Aí embaixo no 23 ele fala. Fala, né? Na verdade, a gente tinha que ler a Bíblia inteira, né? Todo dia, né? Porque é tão maravilhoso que a gente fala assim, não, só esse pedaço aqui não dá, tem que inteirar mais para frente e a gente vai desfrutando disso e vai, sabe, não quer parar e aí, né? E aí não tem jeito. Isso é melhor que qualquer coisa no mundo. Mas aí, para que a gente possa terminar, né, a gente vai
João 15 foi um capítulo que eu acho que eu passei pelo menos uns 2 anos pregando só João 15. Eu fiquei tão apaixonado com esse João 15 e o Espírito de Deus falando tanto com a gente. Mas aqui só para que a gente possa terminar, João 15, capítulo 17. João 15, capítulo 17. Ele fala, se vocês me amam, né? Aqui atrás em João 14, obedecerão os meus mandamentos. Aí ele fala aqui embaixo, aqui no João 15, 17. Esse é o meu mandamento. Amem-se uns aos outros. Então quer dizer, mas é muito difícil obedecer os mandamentos de Deus. Como está escrito aqui? Esse é o meu mandamento. O dom perfeito, amem-se uns aos outros. É só um. Só tem um mandamento. Então, quando a gente busca o dom perfeito, a gente abre mão da gente, a gente acha que, eu preciso de um date comigo. Really? Como diz o John? Really, bro? Tem que tomar um really, bro, né? Eu preciso de um date comigo, eu preciso de um dia para mim, eu preciso me desfrutar. Eu não quero me desfrutar, não. Eu não quero isso, não. Eu quero amar meu irmão. É tão difícil isso, porque são pessoas totalmente diferentes, são pessoas que a gente não entende, elas são contrárias a gente, sabe? Agora, quando a gente abre mão de tudo isso, e a palavra de Deus é o centro de todas as coisas, fica tão fácil amar. Toma Jesus como exemplo e a palavra é, como diz na palavra, e o Senhor Jesus é o juiz do nosso coração. Então, quando você tem o Senhor Jesus como juiz do coração, meu Deus, fica tão fácil amar. Porque você não quer nada daquela pessoa. Você não quer nada. Você só quer amar ela, só quer que ela serve a Jesus. É a única coisa que é o princípio e o propósito das nossas vidas, é que a pessoa conheça Jesus e tenha um relacionamento com Ele. Chama Ele para entrar na casa e Ele fala que eu entrarei e cearei com Ele e Ele comigo. Cear, almoçar, é ter comunhão, é contar história. Assim, e aí, o que você fez hoje? O que foi? Como é que foi a história? E aí, um dia, o pastor Daniel perguntou, num grupo que a gente estava, perguntou para as pessoas, e se você pudesse falar com Jesus? Jesus está aí, conversa com Ele, o que você falava para Ele? Todo mundo travou. Não sabia o que falava para Ele, porque não tem intimidade com Ele, não sabe o que fala com Ele. E aí, compadre, quanto você salvou hoje? Quanto você encontrou na rua aí, que Deus te deu? Né? Foi a primeira coisa que eu falei, e aí, como é que foi? Como é que foi teu dia? Quantos que Deus te deu para você salvar? Foi o único pensamento que me veio na cabeça naquele tempo. Porque a pessoa não tem intimidade com Jesus. Não sabe o que falar com Ele. E aí, e a carne lá? Pega aquela caixa lá para mim, de carne, né? Dá para conversar com Ele, porque Ele está ali. Ele disse que Ele ia mandar o Espírito da verdade, que é Deus, para morar em nós. Eu achei bem interessante isso que você falou. O mandamento, amem uns aos outros. E aí você falou que às vezes a gente encontra dificuldade porque a pessoa tem um pensamento diferente ou ela rejeita a gente. E se você, como Jesus é nosso exemplo, se você lembrar de quando ele estava na cruz, humilhado ali, naquela situação, ele fala, perdoe, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Então olha a situação que ele estava, às vezes a gente, por coisa desse, a gente quer dar. Ter razão. O problema é ter razão. A gente quer ter razão acima de qualquer coisa. Então a gente acha que o conceito da gente
entendeu? A gente começa a julgar doutrina, julgar isso, julgar aquilo. Nós não fomos chamados para julgar. Nós não fomos chamados para julgar a palavra. A palavra, ela que nos completa. Nós somos chamados para uma coisa: amar uns aos outros. Amém? Pai amado, eu te glorifico, Senhor, por essa palavra tão maravilhosa que o Senhor trouxe aos nossos corações nessa noite, aonde nós temos um chamado à obediência, Senhor, um chamado a amar, Senhor, a colocar o Senhor como centro de todas as coisas, ter intimidade contigo para que a gente possa aprender a amar os irmãos como Cristo amou. Em outra passagem ele fala: ame uns aos outros como eu vos amei. Então, nós te glorificamos, Senhor, porque essa ministração do Santo Espírito no nosso coração é algo que nós precisamos ler mais não sei quantas vezes, entender, desfrutar dessa presença. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós entregamos 1 milhão de vezes os nossos corações a Ti, a nossa obediência a Ti. Ajude-nos, Senhor, a ser obediente, como Tu foste, Senhor. Guarda nossos passos, Senhor. Guarda nossa mente. Estabelece cada dia mais naqueles lugares aonde que o Senhor não teve acesso nas nossas vidas. Estabelece Teu reino cada dia naqueles pedacinhos escuros ainda que teima em ficar em nosso coração. Nosso coração é totalmente desobediente, corrupto, mas nosso Espírito reina sobre nós porque o Espírito Santo mora em nós, Senhor. E nós temos essa certeza porque Tu assim o disseste. Pai, nós abençoamos a Tua igreja no mundo, Senhor. Em Fort Myers, aqui na casa do Jonathan, essa família maravilhosa que nos recebe toda semana. Abre as portas da Tua casa para que o Senhor possa ministrar os corações. Pai, nós Te amamos, Senhor, em nome de Jesus. Um grande beijo no coração de todo mundo. É um grande prazer estar sendo ministrado junto com vocês pelo Espírito de Deus e crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Um grande beijo no coração e eu amo vocês demais.